Centro Espírita Irmão Áureo apresenta programa Momentos de Paz. Olá, amigo ouvinte do programa Momentos de Paz, um programa do Centro Espírita Irmão Áureo da cidade de Goiânia, Goiás. Aqui é o seu amigo Lourivan Macedo, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Acompanhe o que teremos hoje. Fique ligado na programação de hoje. Jesus no Lar, os Espíritos respondem, momento musical, respostas da vida e muito mais. Amigo ouvinte, trazemos nesta manhã para a nossa reflexão a mensagem de André Luiz, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, do livro Nosso Livro, quando afirma: a oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva em todas as circunstâncias será uma flor que espalhe o perfume de nossa esperança. Gostaria de convidar você e o nosso amigo Marcos Languno para juntos fazermos a nossa prece. Voltemos esses instantes, os nossos corações abertos ao entendimento da mensagem maior de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida, diante das nossas dificuldades, a buscarmos em teu Evangelho o alicerce de condições cada vez mais sublimes, fortalecidas em valores que possam nos sustentar diante das dificuldades que possamos nos encontrar. Senhor Jesus, sê com todos nós, Senhor. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, extensiva a toda a nossa comunidade, Senhor, a toda a comunidade de todo o planeta, Senhor. Que a tua paz seja com todos nós, que Deus seja louvado. Graças te damos. Graças a Deus. Amigo ouvinte, estamos em mais uma edição do programa Momentos de Paz, o programa do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, Goiás. Para nós é uma alegria ter a sua presença conosco e pedimos que deixe aí o seu comentário, compartilhe com amigos e familiares. Acompanhe agora o quadro Jesus no Lar. Olá, meus amigos, é uma grande alegria estar aqui mais uma vez, nesta manhã de sábado radiante, para fazer o culto do Evangelho no Lar. Bom dia, meus amigos, que bom estarmos juntos aí mais uma vez no culto do Evangelho no Lar. Bom dia, meus amigos, meus irmãos, que o Mestre Jesus nos acompanhe no dia de hoje. Bom dia, meus amigos. É uma honra poder estar participando desse culto no lar, trazendo Jesus para dentro de nossas casas. Muito bem. E como nós fazemos todos os sábados, vamos entender um pouquinho, né? O que é o culto do Evangelho no Lar e como ele pode auxiliar na melhoria do ambiente, ali, da vibração do nosso ambiente doméstico. Por isso eu quero convidar a todos a assistir esse pequeno vídeo aqui falando sobre a história de José. Acompanhe conosco. José e o culto do Evangelho no lar. José, com seus 12 anos, enfrenta alguns problemas na sua escola e tem muita dificuldade para enfrentá-los. Seu pai, Manuel, está vivendo muitos conflitos no trabalho. E para piorar, todos os dias ele enfrenta um trânsito caótico para voltar para casa. Ana, mãe do José, anda muito angustiada com a saúde de seu pai. Como
podemos construir a paz no mundo? Desse jeito, o diálogo em casa é quase impossível. Chega! Como trazer a paz para o mundo? Como trazer a paz para o lar? Na verdade, essa família vai descobrir hoje que o caminho para a paz começa com uma simples ação. Eles iniciarão hoje o culto do Evangelho no lar. O culto é uma reunião da família para o estudo do Evangelho do Cristo e a prece coletiva em casa. O primeiro passo foi escolher o dia e horário da semana. Após a singela prece feita pelo Manuel, José abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas e se chegar visita bem no horário do culto? Neste caso, Ana o convidou para participar do culto. Após a leitura do José, todos comentaram e a própria visita comentou que aquela leitura foi reconfortante para os conflitos que ele estava vivendo. Uma emocionante prece foi feita por Ana, que envolveu a todos naquele ambiente de paz e harmonia. Com a prática do culto do Evangelho no lar, houve o fortalecimento familiar e de cada pessoa individualmente. Muitas das dificuldades foram gradualmente superadas com a mudança vibracional dos seus pensamentos. Agora, imagina isso acontecendo em todo o mundo. E você? E sua família? Bom, nós podemos ver, né, que é uma atividade importantíssima, né, e que produz inúmeros benefícios para a harmonia do nosso lar. E é o que nós vamos fazer nesse instante. Então, para dar início, eu gostaria de pedir ao nosso amigo Beto Borelli para fazer por nós a prece inicial. Então vamos todos fechar os olhos, agradecer a Deus por mais um dia de nossas vidas, por estarmos reencarnados, agradecer por tudo que temos recebido, pelo nosso lar, alimento, trabalho, estudo, especialmente por essa doutrina bendita que nos esclarece e nos instrui. Mestre Jesus, ampare o nosso dia, conduza as nossas almas e esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem. Então, como nós vimos lá no vídeo explicativo, após a prece, nós caminhamos para a leitura do Evangelho, né? Então, vamos selecionamos aqui um pequeno trecho do Evangelho que nós faremos a leitura nesse instante. Para ler por nós. Leitura do dia, capítulo 5, item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere um homem com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro
As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou que leem que estes nada têm de esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa leitura ela é muito atual, né? Trata de uma problemática muito atual, sobretudo na circunstância que nós estamos, né? De pandemia, de distanciamento, né? De tantas dúvidas, de tantas dores morais, né? Afligindo o nosso coração. Então, está aí, esse é o momento que nós podemos discutir, né, refletir sobre o que a lição nos traz, né, de importante, de interessante. Está aberta aí a palavra, pessoal. A doutrina espírita, ela nos auxilia muito nesse tema, porque nós entendemos que vivemos vidas lá no passado e vamos viver outras tantas vidas no nosso futuro. Infelizmente, as pessoas que buscam esse caminho tortuoso, o suicídio, não veem essa perspectiva de futuro e, por conseguinte, acha que matando o próprio corpo estará acabando com o problema. E isso não é verdade. Na verdade, quando isso acontece, esse irmão está piorando a sua situação, porque ele vai descobrir que do outro lado a vida continua, seus problemas não acabarão e ele terá outros tantos problemas, depois tendo que voltar, inclusive, para reparar esse erro. Às vezes a propagação, né, a divulgação de doutrinas materialistas mesmo, ela faz com que aconteça isso, porque se a gente crê que não tem nada a mais, aí a dor que ele está se sentindo, a dor que às vezes ali que a gente não pode imaginar, né, imaginável mesmo, ele pensa que com ele se matando vai cessar ali o problema, mas igual o Beto falou, né, vai agravar, vai piorar, né? E aí a gente percebe que, como é o título aí do item, né, que a calma, a resignação são as melhores, é o preservativo mesmo para a gente se curar dessa pandemia aí silenciosa que vem ocasionando aí nessa nossa pandemia física, está acontecendo muito essa pandemia silenciosa que é o suicídio. Então a gente percebe o quanto a gente precisa aí dessa calma, dessa perseverança, dessa resignação para termos essa fé aí no futuro, né? Seu microfone, João Paulo, você pode abrir. É verdade, Cíntia. A gente precisa nos lembrar que a oração é o elo que nos liga, né, a Deus, a Jesus. Então, por mais difícil que qualquer um de nós, qualquer pessoa esteja passando a dificuldade, se ela lembrar de orar, de elevar o pensamento, ela com certeza receberá o auxílio e vai evitar que ela cometa esse ato infeliz. Nesse momento que justamente você lembrou, que estamos passando, todos com medo, é claro, mas um medo equilibrado, um medo, não o medo de evitar as coisas, mas o medo de se prevenir. E lembrar da oração nesse momento é fundamental para cada um de nós, para que busquemos o auxílio, porque a oração vai iluminar o nosso espírito, iluminar
a nossa alma, para que possamos passar esse momento tão difícil que só quem passa sabe, mas através da oração a solução chega até nós. Meus amigos, sim, concordo com tudo que vocês falaram aí, né? A doutrina espírita, nesse aspecto, ela é fundamental, né? Ela contribui de maneira, assim, significativa para nós conseguirmos vencer as dificuldades associadas aí a esse tipo de dor, né? Naturalmente, a gente tem que ter um sentimento de compaixão, de amor, né? De empatia, de interesse pelas pessoas que estão nesse estado. Lembrando que a pessoa que alimenta a ideia suicida, ela pede ajuda, né? Então, a gente tem que entender, estudar, né, sobre esse assunto. Tem aí o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, que atua, né, para auxiliar, trazendo instrução, esclarecimento também. E a Casa Espírita, ela também tem o tratamento espiritual, né? Então, o tratamento espiritual, ele vai nos auxiliar a curar a nossa alma, né? Porque a dor que leva ao suicídio não é uma dor que você vai ali, toma um medicamento e passa alguns dias, pronto, resolve, né? Ela sinaliza para nós que tem alguma coisa dentro de nós com necessidade, né? Ou seja, de ordem do pensamento, da nossa conduta moral, né? Então, nós precisamos muito alimentar boas vibrações, prece, né? Como João Paulo nos diz, e mudar os nossos hábitos, né? E a doutrina espírita, com o esclarecimento que ela traz, mostrando que a alma não, que a vida não se encerra com a morte do corpo físico, né? Ela contribui para isso, né? Por isso a gente convida muito a estude o espiritismo, não é não, Beto? Pedro, eu queria fazer mais um comentário, porque, graças a Deus, nossa audiência está aumentando, e, lógico, o foco principal nosso é fazer com que irmãos que estejam nessa busca, nessa tentativa, evitem, mas nós temos que olhar também por aqueles que perderam entes queridos por esse tipo de situação, e dizer que a mesma doutrina espírita que nos instrui que vivemos vidas passadas e futuros, que vamos colher aquilo que plantamos, nós temos que entender que Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade de reparar os erros. Então, aqueles que perderam seus entes queridos, que reforcem as preces, as orações, porque eles estarão sendo preparados para voltar a esse plano, cumprirem com as suas tarefas e, com fé em Deus, evoluir diante de todo esse drama que é o suicídio. E só mais uma deixinha aqui, lembrando, igual o Pedro falou ali, eu entrei novamente, claro que é importantíssimo o que o Beto falou, mas o Pedro falou sobre o remédio, né? E que o centro espírita é importante. Sim, e quem está passando por isso, o remédio não é que vocês vão deixar de tomá-lo, que às vezes alguém fica com alguma dúvida. O centro espírita, na verdade, o tratamento espiritual, ele vai lá na causa. E o remédio, até o momento que a pessoa está precisando, é muito importante que ela faça o uso do remédio. E que também busque o tratamento espiritual, que é onde que atinge, né, que melhora a causa, que é essa dor na alma. Isso mesmo. Então, meus amigos, isso que a Cíntia disse, ela é muito importante, né? Na verdade, nós não estamos falando que não devemos fazer o uso de medicamentos. Na verdade, o tratamento médico é fundamental, né? Assim como o tratamento com o psicólogo, né? E para completar ali, nós recomendamos o tratamento espiritual no centro espírita, né? Que é o tratamento ali com os fluidos, com o magnetismo, com água frutificada, com o passe, né? Com várias outras terapêuticas. O assunto é muito interessante, então convidamos a continuar conosco aí, né? Nós temos outros quadros e também
a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós precisamos partir para o encerramento, né? Convido a pegar o seu copinho com água, o meu já está aqui, e vou pedir ao João Paulo para fazer a prece de encerramento por nós. Pode abrir o seu microfone, João Paulo, e fazer a prece para nós, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Obrigado, mestre amigo, por este culto no lar, pelos esclarecimentos. Quantos irmãos precisam desse alento, desse conforto? Encaminha, Senhor, cada um deles que precisa dessa ajuda, que conforte a sua alma através da assistência necessária. Graças a Deus, Jesus, é com imensa gratidão no coração que sabemos, Senhor, que podemos contar contigo em qualquer oportunidade de nossas vidas através da oração. Mestre amigo, é com gratidão que encerramos este culto no lar. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus, muito obrigado a todos e podemos fazer o uso da água, tá bom, pessoal? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, até a semana que vem. Orivan, é com você, muita paz. Muito importante essa mensagem do culto do Evangelho no lar. Você está acompanhando, então, o nosso programa Momentos de Paz, um programa do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, Goiás. É uma alegria ter a sua companhia conosco e vamos dar sequência aí à programação, mas pedimos aí que você deixe o seu comentário, você realize o seu culto no lar, a importância do culto no lar, no seu lar, para que outros amigos que estejam acompanhando sejam estimulados também a realizar o culto em seu lar. Muito bem, agora vamos para o quadro Os Espíritos Respondem. Convidamos o nosso amigo Marcos Languno. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Lorivan, aqui estão nos acompanhando nesses instantes. É uma alegria estarmos juntos neste quadro tão importante que é um estudo da obra, o Livro dos Espíritos. E aqui a gente deixa apenas duas questões para se servir aí de estímulo para que você também continue estudando esta obra. Nós vamos, então, Marcos, partir para a pergunta número 35 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec faz a seguinte pergunta: o espaço universal é infinito ou limitado? Os Espíritos nos respondem dizendo que infinito supõe limites para ele, o que haveria além? Isto te confunde a razão. Bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreender. Supõe-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber. Diz a razão que, além desse limite, alguma coisa e assim gradativamente, até ao infinito, porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Muito bem, Marcos. Instigante aí essas questões aí, né? Sobre o nosso universo, o espaço universal. Muito bem, vamos para a questão número 36, onde Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? E aí, recorrendo aos Espíritos, que através do Livro dos Espíritos nos esclarece: não, nada é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. É isso aí, Lorivar. Muito importante essa questão. Então, não existe vácuo, né?
Tudo tem matéria, uma matéria rarefeita, mas tem a matéria, não é isso, meu amigo? É isso mesmo. Sempre aí estamos aí dentro de um processo evolutivo, como, por exemplo, a questão do microscópio, né, que naquela época, há um tempo atrás, nós não conhecíamos aí o tanto que nós conhecemos hoje do mundo ainda menor, né, do microscópio, né, com o microscópio. Então, assim vamos nos caminhando pela lei do progresso. Muito bem, Marcos. Um grande abraço, obrigado pela sua participação no quadro Os Espíritos Respondem. Ok, Luiz, até a próxima. Até a próxima, Marcos. Dando sequência com a nossa programação, chegou o momento da gente alegrar ainda mais o nosso programa. Acompanhe o quadro Momento Musical. Você está acompanhando o programa Momentos de Paz, um programa do Centro Espírita Irmão Áureo. Deixe aí o seu comentário, compartilhe com amigos, com familiares, essa programação tão especial feita para você. Muito bem, vamos agora, nesse instante, acompanhar um quadro muito importante. Centro Espírita Irmão Áureo em Movimento. Olá, amigo ouvinte! Está começando mais um programa Momento Jesus às Crianças. E hoje teremos uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, O Dia, da Cartilha da Natureza, pelo Espírito Casimiro Cunha. O dia é bom companheiro, que enquanto a sombra se esvai, cada dia abre as portas das bênçãos do nosso Pai. Generoso, claro e alegre, vem o céu e atenta a isso. Fornece a todos o ensejo do espírito de serviço. O dia é o mestre do esforço, que, com carinho e com arte, atende bondoso a tudo, trabalhando em toda parte. Esperamos que você tenha gostado desse recado especial, amigo ouvinte, que trouxemos para você hoje. Tchau e até o próximo sábado. Bom dia, amigo ouvinte! Que manhã maravilhosa! Está chegando mais um podcast da Mocidade Espírita Paulo de Tarso para você. E hoje teremos a mensagem Vida e Nós. Vida e Nós. Observa a transitoriedade da existência na Terra, com todos os valores educativos de que se acompanha.
As famílias se transformam, os patrimônios materiais se transferem, as teorias se modificam, costumes se alteram, convenções substituem convenções, companheiros são chamados a servir em outros setores, ódios passam, inimigos desaparecem, desajustes são corrigidos, a fortuna muda de endereço. Acima de todas as mudanças, permanecerás sempre em tua perenidade espiritual. Meditemos nas leis que nos governam, em bases de causa e efeito, estruturadas pela sabedoria divina em justiça e misericórdia. Em qualquer lugar teremos o que dermos. Não ouvides, tudo o que fizeres dos outros fazes de ti. Emmanuel. Isso aí, amigo ouvinte, que mensagem incrível! Esperamos que você tenha gostado demais desse podcast feito com muito carinho para você. E fique ligado nos horários da nossa mocidade, que está ocorrendo de forma inteiramente virtual, aos sábados a partir das 9h45 da manhã e aos domingos a partir das 9 horas da manhã. Abraço e até o próximo sábado! Olá, amigos do programa Momentos de Paz. Esse é o quadro Livro Lido, Ideia Renovada. A dica de hoje, até porque a da semana passada foi o livro Conheço o Espiritismo, no início dos cursos, né? Hoje nós vamos falar as demais dicas dos cursos que estamos estudando. E para que todos possam ter acesso a esses livros, basta procurar a livraria no 62-3297-3117. É em Goiânia e é entregue também, pode ser entregue esses livros, tanto em Goiânia quanto na região metropolitana, tá? E vamos deixar aqui já também o recado para o Clube do Livro Espírita. Associe-se já. O número é 62-983-290807. Agora, nós vamos para a dica dos cursos como um todo. Nós estamos vendo ali o Conheço o Espiritismo, está ali, acabamos de falar sobre ele. Um livro maravilhoso de noções básicas de doutrina espírita, uma pesquisa feita pela editora Alta de Souza em diversas obras. Aí tem 14 aulas, 14 capítulos, com temas super interessantes e relevantes para todos nós. O segundo curso é o próprio livro Nosso Lar, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O terceiro curso é o curso Passe, Caridade Ensinada por Jesus, outra pesquisa valiosa da editora Alta de Souza em diversas obras, em diversos autores, que a espiritualidade superior fala sobre o passe, essa caridade ensinada por Jesus. E o próximo curso é o Corrente Magnética, a desobsessão, né? O magnetismo aplicado à desobsessão, né? Para ser mais... Então, é uma pesquisa também riquíssima, onde a editora Alta de Souza buscou ali os ensinamentos dos espíritos superiores, o que falavam sobre o magnetismo aplicado à desobsessão. E um livro que é comum a todos os cursos é o da Agenda Reforma Íntima, esse ano, Exercitando a Indulgência. Todos esses livros você pode buscar na livraria, 62-3297-3117, horário comercial, somente na parte da manhã. E vamos todos ler, porque livro lido, ideia renovada, como nos disse André Luiz. Muita paz a todos. Amigo ouvinte, os quadros que acabamos de ver foram feitos com muito carinho pela equipe da evangelização infantil, junto com os bons samaritanos infantis, que são as crianças aí, até 11 anos, e também o quadro feito pela Mocidade Espírita Paulo de Tarso, e a equipe, a Comissão do Livro Espírita. Vamos dar sequência aí à programação, deixando um convite muito especial para você. Anote aí! Existe vida após a morte? Por que existe tanto sofrimento? Como aprender a perdoar? O que é reencarnação? Descubra as respostas para essas e outras perguntas. O Centro Espírita Irmão Áureo oferece o curso Conheça o Espiritismo, curso online e gratuito,
aos sábados às 17h30. Matricule-se já. Clique no link abaixo ou acesse irmãoaureo.com.br. Que alegria, que convite tão especial para todos nós. Vamos estudar a doutrina espírita, que ilumina a nossa alma, que esclarece as nossas mentes e fortalece em nós a fé, a alegria de viver. Então, todos os sábados, às 17h30, é o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. E tem a Escola de Estudos Espíritas. E você que está começando vai fazer o curso Conheça o Espiritismo. Então, é muito simples para se inscrever. É só acessar o site irmãoaureo.com.br e fazer a sua matrícula para o curso. Totalmente gratuito e online. Vamos dar sequência aí com a nossa programação. Vou apresentar para você nesse instante a OSEA, Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo, uma instituição filantrópica que acolhe, oferece oportunidade para crianças, para jovens, para as mães, e todos ali têm a oportunidade de realizar várias atividades sociais. E nós gostaríamos de apresentar um programa da OSEA. Acompanhe conosco. OSEA e Goodwill Goiás. Bem-vindo à rede solidária da OSEA. Na Goodwill, você pode ser um criador de empregos. Sua colaboração ajuda pessoas com deficiência e imigrantes a conseguirem emprego formal como eles. Luiz Antônio na Flávios Calçados, Gisele na Riachuelo, Maria Vitória no Fujioka, Isis no Grupo Mota Soares, Jane no Supermercado Barão, João Pedro no Magazine Luiza. Esses e muitos jovens com deficiência descobrem o potencial que têm e recebem a oportunidade de treinamento para desenvolver as habilidades laborais. Desenvolver pessoas e gerar oportunidades. Obrigada por apoiar essa ideia. Contamos com sua solidariedade. Muito bacana essa programação, a Goodwill OSEA. Apoie essa ideia. Então ajude a transformar vidas. Então doe roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, está aí na nossa telinha, né? É só você ligar no 0800 601 6500 ou então passar uma mensagem no WhatsApp 6299 desculpa, vou repetir aqui. O WhatsApp 62998659123 998659123. Muito bem. Então contamos com a sua colaboração. Vamos refletir juntos no quadro 30 segundos Alta de Souza. A ideia do aborto está estreitamente ligada a uma imagem de assassinato. Por que é um assassinato? O bebê que está no ventre materno é um ser humano ainda não nascido, mas com vida própria. Está ligado transitoriamente ao organismo materno, pelas deficiências de uma fase da sua evolução, mas não é parte do corpo da mãe. Vida sim, aborto não. Amigo ouvinte, muito importante esse alerta, essa reflexão sobre a importância de valorizarmos a vida humana desde a concepção e lutarmos contra a legalização do aborto, pela vida da mamãe, pela vida do bebê. Muito bem, vamos agora para um quadro muito emocionante do nosso programa, o quadro Respostas da Vida. Ingredientes do êxito. O êxito espera por você
tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará viver hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorarmos em habilitação e resistência. Ampare-se amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Abençoe a vida e todos os recursos da vida, onde você estiver. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Autor espiritual André Luiz. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Que maravilha este quadro! Que emoção que traz essas mensagens aos nossos corações. E vamos continuar então essa emoção acompanhando a passagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Decorridos os 8 dias, ao cabo dos quais tinha o menino que ser circuncidado, foi ele chamado Jesus, que era o nome que o anjo lhe dera antes de ser concebido no seio de sua mãe. E passado o tempo da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, de acordo com o que está escrito na lei: todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem ao sacrifício que era devido, conforme a mesma lei, 2 rolas ou 2 filhotes de pombos. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 21 ao 24. Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Momentos de Paz, um programa do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, Goiás. Mas estaremos juntos no próximo sábado, às 10h30 da manhã, e contamos com a sua presença. E convidamos também para participar das atividades do Centro Espírita Irmão Áureo. Na segunda-feira, está aí na nossa telinha, na segunda-feira nós temos a triagem, que é a triagem fraterna, que inicia o tratamento espiritual. Na terça-feira temos a reunião pública, quarta-feira o tratamento espiritual, para quem participou da triagem na segunda-feira, e temos a mocidade no sábado pela manhã, às 9h30, e no domingo pela manhã, também às 9h30, e também a evangelização infantil, também sábado, às 9h30 da manhã. Então tem todas essas atividades, e você, qualquer dúvida, é só acessar o site que está aí, né, irmãoaureo.com.br, ou as nossas redes sociais, tá certo? Então acompanhe aí as atividades durante a semana, totalmente gratuitas e online. Muito bem, então nós gostaríamos de
agradecer a sua presença, agradecer o seu compartilhamento, deixe aí o seu like aí no YouTube e também convidar você para estar juntos no próximo programa. Ouça nesse instante a mensagem que tanto consola os nossos corações e traz esperança para as nossas vidas. Acompanhe a mensagem psicografada e também falada do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Desejamos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Muita paz! Pão, ouro e amor. Aquele diz, isto é meu. Outro afirma, guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio. E reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Centro Espírita Irmão Áureo apresentou programa Momentos de Paz.